com, com saindo por uma manhã, quando Maria foi até este mensageiro por estes dias, o irmão William diz, estava falando de que Maria o confundiu com o hortelão, com o jardineiro. E certamente Jesus estava ou tocando nas flores, ou estava fazendo alguma coisa que o confundiu com o hortelão, com o hortelão, que é o jardineiro. E aí ele fala, onde o colocastes, onde o pusestes? Se tu o levastes, diz, onde o puseste? Agora vejam como esse corpo é um corpo parecido com o nosso corpo, mas glorificado. E não causou estranheza nela vê-lo, no tocante à forma em que ele estava, senão que era algo que para os seus olhos ou a sua vista ou visão, vamos dizer que era algo comum, normal, de uma certa forma, era algo normal. E o que fez a diferença nela conhecê-lo foi a voz. Essa foi a diferença. Maria, e aí ela conheceu Rabone, ou seja, ele fala mestre, mas o seu corpo, no qual ele ressuscitou, que era um corpo glorificado, era um corpo onde essa parte está onde ela o viu, em Mateus, do hortelão, vamos ver algo aí, São Mateus ou Lucas, e disseram, onde o puseste? Porque o corpo glorificado e eterno é um corpo que já vem com tudo. Não há que, vamos falar assim, não há que glorificá-lo porque já está glorificado. Não tem a coluna de fogo, não tem que descer até ele porque já está aí. Quando a João lhe foi dito, sobre aquele quem tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, de pombinha, esse é ele. E quando João estava batizando, aí estava aquele de quem Deus lhe tinha dito ou falado, sobre aquele quem tu vejas o Espírito Santo descer. Agora vejam que no tempo de João, ele teve a bênção de tê-lo aí no seu tempo, e pôde ver a vindicação de quem seria o precursado, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre essa pessoa, sobre Jesus. E o irmão Branham, porquanto Deus escondeu o mistério do sétimo selo, o cumprimento desse a quem ele estava precursando, anunciando, e não iria estar nesse tempo presente, pois o transporta, o leva até esse lugar, e vê lá a coluna de fogo descendo sobre um lugar. Agora lembrem-se que tudo isso são diferentes cumprimentos e diferentes revelações, nas quais Deus não podia mostrar para o irmão Branham para que ele falasse toda essa trajetória.
Deus não poderia mostrar para ele até esse dia, senão que ele condensou, nessa visão, ele condensou todo esse mistério do sétimo selo, que estava contido nesse lugar, no ministério que estava aí, Deus operando, ou em operação, nesse ministério. E ele vê o Espírito Santo, ou seja, vê a coluna de fogo descendo aí no quartinho de madeira. E ele, quando ele entra e ele desce, ele vê aí, ele vê a pessoa na qual, onde a coluna de fogo tinha descendido até ela aí, também viu aquele do qual ou de quem ele estava precursando, anunciando. Portanto, se ele vai até aí e ele vê essa pessoa, ele depois ele diz, isto eu vou guardar isso em segredo, não direi isso para ninguém, o que eu vi aí não direi para ninguém. Agora, ele conhecer sobre quem a coluna de fogo estava, ele conhecer isso, sobre quem a coluna de fogo estava usando e tinha descido até essa pessoa, não fala desde quando. Não nos fala, porque tudo isso mostra e nos dá a conhecer que já esse personagem aí, esse instrumento, está ungido com a coluna de fogo, e é por causa disso que se estava realizando, fazendo todos os sinais e maravilhas nesse momento, nesse lugar, nesse instante. E a coluna de fogo, assim como, olha, assim como a coluna de fogo estava falando com esse mais acima de onde ele estava, com essa pessoa mais acima de onde ela estava, ou seja, estava falando com essa pessoa, é a mesma coisa que aconteceu no Monte da Transfiguração, onde estava sendo adotado, uma pessoa estava sendo adotada. Jesus estava falando aí, Moisés e Elias estava falando aí com esse que iria ser adotado para realizar uma obra, um trabalho, um labor. Agora, a coluna de fogo falando com ele, com esse que estava mais acima dele, e depois diz que desce, a coluna de fogo desce até esse local, até esse lugar. Não pode. A coluna de fogo não pode descer sobre um corpo glorificado, porque já estaria aí nesse corpo. Quando ele diz que este é meu filho amado, em quem me comprazo, tenho contentamento em morar a ele ouvir, é uma pessoa onde a coluna de fogo que iria estar usando para realizar a obra de redenção. E lá Jesus foi adotado. Depois que ele ressuscita ou ressuscitou, a coluna de fogo não tem que descer sobre ele, porque já estava nele, já era um corpo eterno. Já não precisava de uma mudança. A mudança, ele já tinha essa mudança. Como foi a mudança no dia de Pentecostes? Línguas repartidas aí, o Espírito Santo. Em forma de línguas, diz o Espírito Santo, diz o irmão Branham. E as Escrituras que nos mostram como aconteceu, ou como foi esse pilar de fogo, vamos dizer, segmentado, repartido nos 120 que estavam lá. Houve uma mudança neles. Mas agora, vemos a coluna de fogo obrando esse ministério, sob carpa, sob tenda, onde a coluna de fogo se esvazia, se derrama. Ou seja, está aí operando, obrando tudo o que se esteve vendo, mostrado ou foi mostrado no Monte da Transfiguração. Se viu mostrado no Monte da Transfiguração. Tem um lugar, vamos ler essa partezinha aí. Isso está em João 19.
João 20, 19. Ou desde o 15 podemos ler, diz a escritura que tínhamos lido no princípio. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem tu buscas? E ela, pensando que fosse o hortelão, o jardineiro, lhe disse: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Vê? A conheceu, a reconheceu pela voz. O reconheceu pela voz. Voltando-se, ela disse: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me toques, porque ainda não subi até meu Pai. Mas vai até meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, a vosso Deus, a vosso Pai, e a Deus e a vosso, a meu Deus e a vosso Deus. Agora vejam que nessa parte onde Jesus está aí, já ressuscitado, essa forma em que ele estava, que todavia ele não tinha subido até o Pai ainda, é muito importante essa forma, porque ela o viu e não o estranhou, não ficou, não o estranhou, não era algo sobrenatural no tocante aos olhos humanos ou à visão humana, porque o tratou como um trabalhador daí. E muitas vezes, ou por repetidas ocasiões no meio do programa divino em cada tempo, as pessoas nunca conseguem ver, olhem, o que está por trás do véu. As pessoas nunca conseguem ver, porque mesmo com um corpo glorificado, e Maria não pôde identificá-lo, reconhecê-lo, quanto mais um corpo que todavia ou ainda não foi transformado. Se lá ela não pôde identificar, reconhecer, quanto mais as pessoas, quando Deus está cumprindo e realizando, fazendo uma obra, não poderão ver. Aqueles que não têm essa percepção profética não poderão ver quem é que está por trás desse véu. Se a Maria foi difícil para ela, para Maria e somente só a voz, ou com a voz foi que o identificou, quanto mais aqueles que estão olhando como Deus está obrando, operando, ainda sem essa pessoa estar transformada ainda. Agora, olhem o que o irmão William diz Vamos ver se eu acho aqui uma partezinha aqui de uma mensagem. Onde ele diz, olhem, esta diz, vocês poderão ver a introdução ao milênio quando vocês estejam vendo a mesma coisa que Pedro, Jacob e João viram lá no monte. E o que foi que eles viram lá? A vinda do reino com Moisés e Elias. Portanto, isso será o que será visto. Agora, muitos não verão, mas os predestinados poderão vê-lo. O hão de ver, porque eles são a palavra e não podem negar-se a si mesmos. Portanto, estamos confiantes e falamos com confiança, sabendo que os predestinados o verão. Os outros, os demais como poderão ver se não foram predestinados para ver? De todos os discípulos do Senhor, só 3 foram predestinados para ver o que aconteceu lá, a vinda do reino. E assim foram predestinados também, nesta hora, os que hão de ver. Graças a Deus, ou dê graças ao Senhor. Um pouquinho mais na frente dessa mesma mensagem, abandonando tudo, ela dê graças ao Senhor quando você veja a introdução ao milênio, porque estará vendo o que muitos desejaram ver e não viram. Estará vendo o 7º selo, porque o 7º selo é o que introduz o milênio. As pragas também estão no 7º selo, os trovões estão também no 7º selo, as trombetas também estão no 7º selo. Portanto, olhe tudo que tem no 7º selo para ser visto. Eles lá viram a 3, viram 3
três, mas mais lá na frente viram só um, o Senhor Jesus Cristo, mais na frente. Ou seja, muitos olham, se vocês colocam isso, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, puderam ver o irmão Branham, puderam ver o nosso irmão William, mas depois ele se manifesta sozinho. Depois ele estaria só, ou seja, os ministérios estariam nele. Tudo é paralelo. Portanto, muitos pensarão que são três: Jesus, Moisés e Elias, mas esses três serão só um. O Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, utilizando algum véu de carne que ele tenha escolhido no meio da noiva gentia. Mas nós olharemos por trás do véu e veremos a Deus. Amém. Vê como ele já vinha nos falando, como era a ordem da sua vinda. Já vinha dizendo isso. E muitos, talvez, tropeçarão. O que é que ele diz? Aqui diz: lembre-se que sempre o véu é sempre motivo de tropeço, mas se olharmos por trás do véu e observamos o que é feito, o que se faz por aquele que está por trás do véu, e o comparamos com aquilo que foi prometido, se concordar, então é o Deus em morfe mudando, trocando de véu. Que foi o que ele prometeu? Que em uma grande carpa catedral se estaria pregando, falando os trovões. E isso, potencialmente, ele tinha trazido essa revelação do que seria no meio da igreja, no fim do tempo, trazendo a fé de rapto, que são os 7 trovões trovejando consecutivamente. Agora, antes de realizar aquilo que foi visto nessa visão dos milagres e maravilhas, antes, o que Deus estava fazendo antes, fazendo e cumprindo, era a palavra, o ensinamento, pregação. Não pode haver ou existir e chegar a essa etapa sem que haja tido um ensinamento e uma preparação e, consequentemente, portanto, a fé de rapto. Ou seja, que tudo isso, o que Deus está trazendo à sua igreja noiva hoje é a fé de rapto, mas é tão simples a forma, o jeito, que só aqueles que vão ser transformados o estão recebendo e estão se preparando para que quando chegar esse momento da ressurreição, não sejam das pessoas ou entre as pessoas que desejam a mesma coisa, desejam que esses que têm essa fé de rapto estarão fazendo nesses dias, desejam essa mesma coisa. Mas onde tu conseguiste isso? Como é que tu estás fazendo isso? Como tu consegues fazer isso? Eu quero isso também para mim. Mostra-me onde é que diz, onde é que fala para a pessoa poder fazer isso que tu estás dizendo, porque tudo é no normal, no comum. Em que mensagem foi que isso foi falado? Porque eu tenho todas as mensagens do irmão William, do irmão Branham, eu tenho todas. E por que em mim isso não fez o efeito que em ti fez? Ou aconteceu, essa pessoa poderá dizer-lhes ou lhe falar: bom, tem uma diferença aí. Tu tem todas as mensagens do irmão Branham, todas as mensagens do irmão William, e tu és um fiel crente dele, mas te faltou uma só coisa. Tu não creste no aquilo que eles falaram, que Deus estaria fazendo neste tempo, para que essa mensagem que tu tens produza isso que eu tenho. E eu estive recebendo, ou fiquei recebendo, aquilo que eles falaram, que em uma carpa, em uma tenda, estava sendo dado e estaria sendo dada a fé de rapto em uma carpa. Mas é que eu não entendia que seria assim. Mas o que tu tinhas que fazer era o que ele tinha falado. Liga-te, conecta-te com a carpa. O que é que tu estavas fazendo quando isso estava acontecendo? Não, é que eu estava aqui esperando que a ressurreição, que ele voltasse, estava esperando a ressurreição. Mas isso não foi o que ele te mandou fazer. Ele te mandou escutar.
escutar. Até o devocional ele te mandou escutar, ou seja, que ele te falou que tu estivesses com antecipação para que tu não perdesses nenhuma palavra que estivesse sendo falada lá. Tu estavas conectado, ligado desde o princípio. Não, porque eu estava esperando que ele ressuscitasse para que ele viesse, pois tu perdestes a parte mais importante daquilo que Deus tinha falado pelo precursor e pelas boas novas que foi trazido, ou que trouxe nosso amado irmão William Souto Santiago trouxe. Por isso, por causa disso é que eu posso fazer essas coisas, e é por isso que, olha fulano ali, onde eu não vejo ele, mas eu sim posso vê-lo. Olha o outro ali, não, mas eu não vejo ele. Eu sim o vejo. Olha o irmão William ali, mas eu não vejo ele, eu quero ver ele, eu quero abraçá-lo. Pois não podes vê-lo. Irmão, isso vai ser assim, desse jeito. Vai ter pessoas que vão dar testemunho, vão testemunhar de que estão vendo os ressurretos, os ressuscitados, e vão dizer, vão falar, pode ser até para o seu próprio pai, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Paizinho, mas eu não vejo, papai. Ou o filho, o pai para o filho, filho, mas eu não os vejo. Pai, isso era o que eu te falava, pai, que tu estivesses escutando. Mas deixa eu vê-los, eu estou esperando por eles. Tudo isso vai acontecer porque será de um testemunho para eles de que a ressurreição aconteceu e que, por não estarem preparados, perderam essa bênção, da qual também estarão conscientes disso, de que terão então que passar pela tribulação. E se não cruzaram a linha e diante de Deus, não a cruzaram, cruzaram a linha, pois eles têm a esperança de que vão ressuscitar no final do milênio, pelos trabalhos que tenham feito de todo o coração a favor da obra e dos escolhidos. E nesse tempinho último, final, que ponham-se lado a lado, braço a braço com os escolhidos, e assim, dessa forma, não sejam apagados os seus nomes, senão que, pelo contrário, que sejam confirmados esses nomes aí, para que obtenham vida eterna, que é o que nós desejamos, que não sejam borrados, apagados. E depois, quando se diz que vai passar o vídeo, a fita, porque tudo fica gravado, esse escolhido poderá dizer-lhes, tu te lembras daquilo que tu estavas fazendo enquanto eu estava sentado, ou todas as coisas que tu colocavas, punhas contra enquanto nós estávamos escutando a palavra, tudo isso vai sair inteirinho, completamente isso vai sair. E não podem se esconder desses atos, nem dos pensamentos, nem das intenções, nem de tudo que tenham pensado contra a obra de Deus neste tempo final. Tudo isso ele manda falar-lhes para que depois não digam, a mim não me falaram nada, coisa alguma. E isso fica registrado no éter. Fala nos livros, para que depois nem mensageiro falou. O mensageiro falou e não tem desculpas, porque eles muito bem que eles escutam para atacar, mas não escutam para tomar, para levar a sério, porque Deus não está brincando, levar a sério aquilo que Deus está fazendo. Agora, tudo isso já é um programa, como ele fala aí, nem todos vão poder vê-lo, senão aqueles que já estão predestinados, ordenados ou pré-ordenados por Deus para ver. Agora ele diz, portanto, nunca ponha sua vista, seu olhar no véu de carne que Deus usa, no tempo em que ele o usa, porque achará nele faltas, tropeçará com ele e perderá a bênção que Deus está trazendo através desse véu, Olhe por trás do véu e veja Deus se movendo, se mexendo no cenário, em cena, cumprindo aquilo que ele prometeu para o seu povo. Essa é uma hora em que ele prometeu cumprir essas promessas, mas lembre-se de que sempre será Deus em simplicidade. Cada dia mais simples e mais simples. Enquanto maior for a obra que ele estará fazendo, será muito mais simples a forma em que ele o fará. Portanto, temos que olhar para trás e ver as coisas grandiosas que Deus fez e reconhecer os véus de carne simples ou simples que ele usou, e ver as coisas grandes que Deus prometeu para este tempo, e saber que ele o fará utilizando algum véu de carne insignificante que para a mente humana não tem nenhuma qualificação para
para ser essa pessoa. Mas se uma pessoa, sim, uma pessoa que a pessoa estará, mas sim, a pessoa que estará fazendo a obra será Deus através desse véu de carne, dessa pessoa. Vejam, ele já vinha falando isso também, já vinha alertando, avisando para que quando se estivesse cumprindo isso, tudo isso, não se lhes passe em branco por cima a simplicidade de Deus. Não lhes passe em branco, não faça passar desapercebido. Agora, quando ele estava vendo aí essa coluna de fogo falando com alguém mais acima, olha, tem uma parte aqui onde vamos ver. O que ele estava vendo aí era o que Pedro, Jacobo e João, Pedro, Tiago e João estiveram vendo no Monte da Transfiguração. Ou seja, o cenário, a cena, o ato do aquilo que o irmão Branham estava vendo. Lembre-se que essas são etapas ou fases aí sendo mostradas. A coluna de fogo falando, alguém mais acima, essa luz repousou sobre o quartinho, essa luz teve pregação, aconteceu, tudo isso são diferentes, vamos dizer, cenas ou cenários, diferentes cenas que fazem que uma obra faz. É como nas obras de teatro. Desce, sobe-se o pano e aí tem um cenário. Desce o telão, sobe o telão, vocês veem que lá atrás eles ficam se preparando. E o telão abre e aí está o cenário. Desse outro ato ou enquete. Esse outro cenário. Abre-se e quando ele está vendo tudo isso, vejam a bênção tão grande, tão grandiosa, que nos coube a nós, que lá eles foram colocados lá, Pedro, Jacobo e João, e foram levados, e Deus lhes mostrou essa visão do que seria o Senhor na sua vinda. E agora, nós não temos que Deus ter que vir até nós e nos mostrar uma visão. Pelo contrário, nós estamos dentro dessa visão, nós estamos vendo a vivo e em todas as cores, palpando com nossos olhos, com nossos ouvidos, sentindo com nossos olhos e ouvidos. Estamos recebendo o que eles tiveram que ver em visão. Nós estamos vendo isso agora na própria carne, estamos vendo isso, vendo face a face, cara a cara, vendo por trás do véu. E o que é que faz com que nós possamos entrar por trás do véu? O livre-arbítrio, a livre escolha. Se você não quebrar esse livre-arbítrio, o livre escolha para poder ver, então será o livre-arbítrio será uma das duas coisas. Ou tu vais crer, ou tu não vais crer. Ou tu és um crente, ou tu és incrédulo. Agora você diz ou fala, mas é que eu não entendo certas coisas, mas eu creio nisso, irmão. Você já quebrou esse livre-arbítrio, essa livre escolha e está no caminho do crente, pelo caminho do crente, porque ele dizia para Pedro, o que tu não entendes agora, o entenderás depois. Mas Pedro, o que Pedro dizia era, bom, eu não entendo essas coisas de que subo ao Pai, descido ao Pai, aquele que não comer a minha carne, não bebe a meu sangue, eu não entendo isso, mas eu creio. Porque depois ele disse, a quem vamos ir? Para quem iremos? Para quem iremos? Outra vez voltar lá para trás? Se tu tens palavra de vida eterna. Agora, tudo que Deus está cumprindo neste tempo final, veja, já é a realidade de tudo aquilo que foi mostrado em tipos e figuras, e agora nós estamos vendo isso sendo materializado, sendo cumprido
no nosso meio, entre nós. Esses aí são caminhões que nós estamos aqui no terreno e entram vários caminhões para trazer terra, aterro. E pegamos esses minutinhos, esses momentos para falar dessas coisinhas das quais Deus nos esteve mostrando por esses dias, essas coisas, daquilo que Deus está fazendo no meio do povo, que é a realidade, que é o hoje, o presente, que não é o que Deus vai fazer, senão o que Deus está fazendo. Isso é o que nós estamos nos conscientizando cada vez que nós falamos e tocamos nessas coisas. Como que nós fazemos assim uma pausa aí, falamos, Senhor, isto é o que tu prometeste. Não tem outra coisa a não ser isto, graças por me deixar ver e que eu estou crendo. Porque onde eu iria? Para onde eu vou? Como? Se não por aquilo que tu dissestes, a não ser por aquilo que tu dissestes, que seria o cumprimento da visão da carpa da tenda. Agora, um corpo glorificado e um corpo de carne, essa maneira ou forma de ser, cada um desses corpos ser um corpo adotado e um corpo glorificado. No domingo nós falamos algo bem cedinho a respeito disso, e tem algo se mexendo por aí. E do qual disso estivemos falando também em outros áudios, ou em outros estudos, estivemos falando disso, onde ao redor, em torno dessa palavra, foi que Sara e Abraão foram rejuvenescidos. E sempre citamos que quando tocamos nesses temas, esse detalhe, essa minúcia, mas tem algo muito, muito importante. Eles foram rejuvenescidos e continuaram iguaizinhos. Depois, no final, eles morreram. Mas vejam que sempre é em torno dessa palavra criadora. Porque é a palavra que está fazendo algo, alguma coisa na vida de cada escolhido. Se pela palavra criadora, que foi a primeira criação em carne, que foi Jesus, foi falada a palavra, o Espírito Santo abriu, falou, fez sombra sobre Maria, e foi criado ali um corpo, célula sobre célula foi criado, e foi criado esse corpinho de Jesus, o primeiro da criação humana, pela palavra falada. Agora vejam, esse corpo teve que ser adotado, esse corpo, pela palavra falada de Moisés e Elias. Mas depois vejam que o corpo glorificado e eterno de cada escolhido seria a continuidade, a continuação dessa palavra criadora, na qual nela foi criado esse corpo de Jesus. O mesmo corpo criado pela palavra falada por criação divina, sem a união de um homem e de uma mulher. Agora os corpos glorificados dos tais escolhidos serão criados em torno, ao redor dessa palavra, a qual é a continuidade dessa criação, dessa nova raça, com corpos eternos físicos, porque ele iniciou a criar uma nova raça no espiritual, espiritualmente. Porém, ele não ia parar aí ou ficar aí. Ele ia chegar o momento em que essa palavra, essas teofanias iriam se fazer carne nesses escolhidos, e em torno do que é teofania. Teofania é a palavra. O que é teofania? Teofania é a palavra. O que é que Deus está dando para os seus filhos? A palavra. A sua teofania. Mas é tão simples que aquele que não escuta é porque não tem uma teofania na qual habitar, e na qual essa teofania ir e descer sobre esse corpo. Não tem essa representação ou representatividade lá. O que se fala
E se está falando e se falará até que sejamos transformados. É a palavra sobre palavra que é o escolhido, ou seja, que é Deus trazendo a teofania a cada escolhido. E aquele que não escuta não estará recebendo da sua teofania. Isso é tão grande, que só os escolhidos sabem o quão grande isso é. Porque eles já não querem ficar aqui ou estar aqui. Portanto, o que eles fazem é cada vez mais se aproximando mais dele, cada vez mais. Desde a sua vida, o seu ambiente, o entorno e tudo, se aproximando mais do quê? Dessa santidade, se aproximando mais do que dessa coluna de fogo. Cada vez nos anexamos, nos juntamos mais a ele. Se a coluna de fogo desceu nesse lugar, era porque aí existiam pessoas aí nas quais ele estava morando. Ele nos mostra aí o que depois, por esses diazinhos por aí, depois estaria acontecendo a ressurreição, porque para olhar para eles e poder vê-los, esse escolhido tem que ter algo para olhar e vê-los, tem que ter a chave. Ou seja, que tudo isso tem a ver com a chave de Davi. Agora, tudo o que Deus nos está dando para poder chegar nessa parte culminante ou final de conclusão é o que um escolhido necessita, precisa para aceder, ter acesso a essa dimensão. O que o irmão Branham lá, ele viu, é o que nós estamos vendo agora. É a materialização de tudo isso. E é o anjo do pacto, a coluna de fogo, como operou no Antigo Testamento, essa coluna de fogo, essa coluna de fogo, porque é o mesmo anjo, é ele mesmo, é o mesmo Espírito Santo quem depois operou nas eras e depois operou neste tempo final. É o mesmo Espírito Santo operando, trabalhando. Deus não pode mudar isso. Esse é seu anjo. E ele estaria operando neste tempo e, consequentemente, num véu de carne. Portanto, num véu de carne. Não pode desligar-se, como ele falava por estes dias. Não se pode desligar ou se separar o cumprimento da visão da carpa com os ministérios de Moisés e Elias. E onde estiver o ministério de Moisés e Elias, pois aí está Deus operando no meio do povo. Mas como tudo é simples, e aí como nós lemos aí, tudo é Deus operando em simplicidade. Nós continuaremos falando de tudo isso, do que é esse corpo glorificado, e o porquê Maria lá o viu, e parecia um hortelão, um jardineiro. O que foi que aconteceu lá? Como é que ele estava? Que ela não pôde decifrar, identificar se era um anjo. Pôde ter falado ou dito que era um anjo, mas não era algo que ela podia falar que fosse uma coisa divina, uma coisa celestial, senão que era algo normal, comum. Uma coisa comum, normal. Compará-lo com um hortelão. Fica imaginando isso, ou seja, tudo isso o escolhido tem que estar bem alerta a tudo isso, de prontidão a tudo isso, porque tudo é normal, tudo é no comum, no normal. Tudo vai ser no comum, no normal do povo. E isso é o que o faz ou torna simples. Mas para Deus isso é o maior, porque Deus se esconde na simplicidade. Ou seja, que a parte mais importante de tudo isso é
que o escolhido de Deus possa ver o cumprimento daquilo que foi prometido, daquilo que foi precursado pelo reverendo William Branham e daquilo que foi falado dessas boas novas que nos trouxe esse poderoso arcanjo, essas boas novas. Agora olhem, lemos uma vez, uma ocasião, que um filho de Deus tem muito mais autoridade, diz, no céu do que um arcanjo. E isso tem diferentes ângulos. Porque lembrem-se que quando Deus manifesta na terra esses filhos de Deus que estavam junto com ele e manifesta, ou seja, esses anjos, porque fala em uma parte, em um lugar, que seremos como os anjos, iguais aos anjos, diz. Mas quando Deus manifesta um arcanjo na terra, esse já se torna ou é um mensageiro dispensacional bem maior do que um de uma era. E vem a ser ou torna-se maior do que os filhos dessa era, bem maior, ou seja, que quando se manifestar esse arcanjo na terra, já então a autoridade não é maior a do filho, senão a desse véu de carne, onde está esse arcanjo se manifestando. Agora tudo depende, toda a humanidade depende, todos os filhos de Deus, toda a criação, tudo o que Deus vai fazer depende dessa manifestação desses ministérios. E eu estava lendo faz pouco tempo numa mensagem que ele tinha dito ou falado, e eu tenho ela colocada aí, mas eu não tenho o tema, mas eu creio que se colocou faz pouco tempo, onde o irmão William diz que eu dependo desse ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo prometido para o último dia, o dia postreiro, onde ele estará manifestando o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Jesus pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta ocasião ou vez. Eu dependo dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo e esses ministérios que ele prometeu manifestar. Agora, por que ele depende também desses ministérios? Porque ele sabia que ele iria partiria, e sem a manifestação desses ministérios na terra, e não iria ter ressurreição. E como tudo vai acontecer conforme, de acordo a como foi cumprido na primeira vinda, que o irmão Branham nos fala e nos diz que lá diziam para ele, o estamos esperando, e lhe põem ou colocam o irmão Branham, o colocam aí, tal como aconteceu na primeira vinda, que ele passou e os recolheu e os trouxe. O irmão Branham põe isso assim, porque Jesus estava nesse ciclo eterno, nesse ciclo onde podia realizar a ressurreição, fazer a ressurreição. Um homem. Foram-se os 7 anjos mensageiros, se foram. Foi-se esse poderoso arcanjo, foi-se. Agora vejam aí, o arcanjo Gabriel foi-se da presença de Maria. E ele não veio e trouxe os do Antigo Testamento. Quem foi o que os trouxe? O cumprimento da primeira vinda, Jesus. Passou-se um tempo desde que esse anjo aparece a Maria até o cumprimento da obra lá na cruz do Calvário, 33 anos. E a ressurreição aconteceu. Quem a trouxe? Jesus. Agora ele esteve no meio da sua igreja e cada mensageiro foi-se, partiu, mas não puderam trazer aos da sexta dimensão.
Diz que 3 dias e meio, fala-se que 3 dias e meio, Apocalipse 11, se levantarão. Ou seja, aqui o instrumento em quem ou no qual se cumpra essa escritura é o instrumento que trará a ressurreição. Tão simples assim. Não aconteceu em tempos passados, porque não houve esse ministério nesses instrumentos, nem tampouco houve pessoas que foram ungidas para fazer isso. Ou seja, que são duas coisas que correm ou vão paralelas. Dizia Caim e Abel, o corvo e a pombinha, Jesus e Judas. Bem, sempre o maligno sempre aí, o maligno. E como não houve pessoas ungidas para realizar isso, fazer isso, pois tem duas coisas que não se podem cumprir, ou que fazem com que não se cumpram. Uma não é o mensageiro e outra coisa que não há pessoas para isso. Ou seja, uma ocasião, faz pouco tempo, uma pessoa daquelas que vieram e me falou que uma outra pessoa falou com ela e disse, uma pessoa daqui que aconteceu um momento onde tinha acontecido algo e estava aborrecido, e essa pessoa quis ir até, vamos falar, derrubar o meu pescoço. Ele fala que o próprio irmão William parou, o deteve. Ele diz, isso não faz isso, isso vai acontecer mais adiante, não faz isso. E ele bem pomposo, se achando, e ele ele parou, olha, isso é mais na frente, vão tirá-lo daqui. Ele não estava percebendo que o que ele tinha era a mesma unção que Judas tinha. E ele mesmo testifica que o irmão William deteve, o parou. Não, isso todavia não. E estava dando até uma revelação para ele aí, para essa pessoa aí, mas o estava colocando como um Judas a essa pessoa. E Deus não queira que sejam pessoas próximas que façam isso, ou que mandem fazer isso. Porém, a história já nos diz o contrário disso, que é da própria casa. Porque aqueles que estão lá fora, a gente já sabe. Muitas vezes são os que estão bem próximos ou próximos, que são os que todavia estão dentro, ainda estão dentro. Porque tudo isso cada vez vai se pondo mais e mais fininho, bem fininho. Deus ajude a todos a que não sejam agarrados por esses espíritos e que não façam parte nem sequer uma milésima parte de pensamento, nem uma milésima parte de ato, de ação que se faça com que essa promessa vá se cumprir, porque sempre vai se cumprir, mas que não tenham participação em nada disso, para que Deus os livre disso tão terrível que vão fazer, porque já o fizeram com Jesus. E foi um de seus amigos, entre seus amigos. Foi um de seus companheiros de Jesus. Foi um deles. E depois ele percebeu, se deu conta e se enforcou. Agora, Deus cuide da igreja noiva de tudo isso. Nos livre de todo espírito maligno, tanto com o mensageiro ou com o seu companheiro ministro, com seus irmãos, que nunca tenham raiz de amargura, nem coisas que sejam de causar mal para seus companheiros ministros, nem escolhidos, causando dano, porque, vejam vocês, ele lá quando falou que isso seria mais adiante, não faças ou não... Isso, ele aí o que estava vindicando, confirmando, era que ele não pode morrer ainda. Ele tem uma obra, a Moisés não podiam tocá-lo até que ele finalizasse a sua obra, pois muitas vezes escorregava, porque não tinha chegado a hora, ou ele escorregava quando queriam coroar, ou ele se escorregava quando queriam matar, fugia, porque tudo tem um tempo.
E não pode ser nem mais nem menos o tempo. Se Jesus morresse antes, não ia ser eficaz o sacrifício. Tinha que ser no momento justo, adequado. E se ele morresse depois, também não. Tinha que ser no justo momento, no momento adequado. É por isso que muitas vezes, às vezes dizem, não, é que ele me permitia fazer isso, me permitia isto, aquilo, permitia aquilo outro, ou ele me dizia que não tinha problema com isso. Lembrem-se, estava se vivendo na dispensação da graça. E isso mesmo, ele permitia. Ou muitas vezes, ele não falava nada, coisa alguma, mas depois nós vemos que ele dizia ou falava. Aquilo que o irmão Branham disse e o que está nas mensagens tem vigente, está valendo, está em vigor. Ou seja, que não pode dizer que isso aqui é uma outra etapa. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda a sua forma de pensar, o seu jeito de pensar. E neste tempo final, onde Deus nos está dando todo este ensinamento, lembre-se que também está se realizando, se fazendo uma separação. Olhem, Deus começou lá. Estava falando com alguém ontem e me lembrou de que tem uma mensagem do irmão Branham que diz que Deus é separatista. Separatista, ou uma palavra que tem a ver com separação. Olha lá, o que ele fez lá no princípio, ele separou a luz das trevas. E como termina a obra dessa criação estando nesses corpos, separando o trigo do joio? Vem? Ou seja, separa o que é luz, que são os escolhidos que não estão em escuridão, porque são filhos de luz, tem que separá-los das trevas do joio. É por isso que você pode ver que quando se está fazendo essa separação, essa segregação, para onde é que a coluna de fogo foi vista que ela desceu e estava aí no meio do seu povo, em uma grande carpa catedral. Onde estará a coluna de fogo em todas as congregações que estão conectadas com a carpa? Pois estará a coluna de fogo, neles também estará. Não vai estar nesses lugares onde não estejam conectados, linkados com a coluna de fogo. Consequentemente, a coluna de fogo não pode estar aí. E essas são palavras duras, difíceis, pesadas, na forma em que a pessoa as fala, mas é a verdade de Deus. Porque ele disse que se ficassem conectados com a carpa, com esse lugar. A carpa, se você quer receber as bênçãos de Deus para este tempo final, tem que estar conectado com a coluna de fogo. Não pode estar conectado ou linkado com as trevas. Todo aquele que esteja conectado com lugares onde não estão seguindo o ensinamento sobre carpa, estão conectados com a treva, com as trevas. E se você está aí, se você está sentado, está escutando nesse lugar, esse lugar está com dúvidas, mas olha só, eu vejo que como que nesse lugar, na carpa, se está fazendo aquilo que foi prometido. Se você tem uma pintinha no seu coração, uma pintadinha no seu coração de que tem algo que Deus está fazendo e que está sendo guiado por um mau caminho, eu posso te falar neste momento, arranque-se daí, saia daí, porque isso é porque Deus está tocando no seu coração. Não deixe isso para a última hora, eu estou falando contigo. Saia desse lugar o mais rápido que você puder. Porque Deus está, neste tempo final, Deus está nos trazendo aquilo que você está aí no seu coração pensando e anelando, desejando profundamente. E não deixou que o Espírito Santo te guie, que te mostre. E pelo contrário, está dando ouvidos, prestando ouvidos a alguém incrédulo. Se um cego guiar o outro cego, os dois vão diretamente para o buraco, direto para o buraco. Ambos cairão no buraco. Direitinho no buraco. Agora, o buraco é a grande tribulação.
E terminando aqui o que nosso irmão William nos diz, nos fala, ele disse, eu dependo dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo e esses ministérios que ele prometeu manifestar. E cada um de vocês também depende desse ministério, lá na alma de cada um de vocês, e eu também na minha alma dependo desse ministério. Vejam, porque esses que estão na sexta dimensão dependem da ida desses ministérios até lá. Agora, Deus está nos mostrando, neste tempo final, todo o cumprimento do sétimo selo, porque o sétimo selo diz que é como um foguete, que é lançado e ele explode. Mas lá em cima, e dessa explosão saem 5 estrelas. Depois uma dessas explodem e sai 5 estrelas. Vejam, aí estão os ministérios. Ele diz que no fim, lá no fim, sai uma, explode, e sai mais 5 e diz que logo vão se desvanecendo, desaparecendo. E diz que assim é o sétimo selo. Tem um começo e tem um fim, um final. Agora, por causa dos escolhidos, se esses dias não fossem encurtados, vejam, depois do sétimo dia, do sexto dia, que são 6.000 anos, o sétimo dia é o sétimo milênio. E para o sétimo milênio é que se está prometido essa promessa da ressurreição e da transformação para o sétimo milênio. Mas também está profetizado que estarão caindo os juízos divinos da grande tribulação, onde aí será o fogo ardente, como um forno ardente será, porque todas as bombas atômicas e todas essas coisas estarão caindo sobre a terra. E para que não toquem nos escolhidos, esses dias seriam encurtados. O tempo onde o irmão Branham falou que era o fim, o final dos sistemas mundiais e a entrada do milênio, o fim da era de Laodiceia, ele o colocou para 1977. Ele diz que 3 anos e meio antes existiria um ministério. Agora vejam como tudo isso mostrou o que seria no final da dispensação da graça, no fim da dispensação da graça, onde cobriria todo esse tempo, desse espaço da brecha, na qual, nela, potencialmente, os escolhidos de Deus que faltavam por entrar e pertencer ao lugar santíssimo, eram chamados e juntados e tinham que entrar pela porta da primeira vinda do Senhor para poder serem limpos com o sangue do Senhor, ser batizados no seu nome e receber o Espírito Santo, nascer de novo. Tinham que entrar obrigatoriamente, tinham que entrar por essa porta. A porta não podia estar fechada. Em 1977, o grupo que nasceu pelo caminho, o que aconteceu com ele, que nasceu pelo caminho? Porque Deus estava dando uma tremenda revelação aí do que seria no fim ou no final da dispensação da graça. Porém, lá houve dores de parto aconteceram, houve um nascimento lá, e tudo que foi mostrado aí depois, nessa trajetória, nela, ele mesmo esteve guardando e cuidando esse ministério, e podemos dizer pessoalmente, o esteve guiando pessoalmente. Puxões de orelha, chamando a atenção de tudo um pouquinho. Puxões de orelha, não é que ele fazia puxões de orelha, mas quando a pessoa falava, ele me deu um puxão de orelha, quando se fala assim, ou seja, ele ralhou comigo, brigou comigo, e corrigindo por aqui, corrigindo por lá, e moldeando, até que já está pronto, Senhor. Agora tu podes usá-lo, ou usar. Já o tutor, o Espírito Santo, já disse para o Senhor, Senhor, eu posso ir embora, partir.
Ele não falou aí no meio dos rabinos? Ele não falou? Eu fui enviado para dar essas boas notícias, e as boas novas estava dizendo as boas novas que no meio deles estava essa pessoa. E todas as mensagens, quando tu escutas elas, essas são as boas novas ou notícias, com razão. E ele já as deu. E por outro lado, já vê que o instrumento está pronto, preparado. Faz assim, faz assim, faz assado, faz assim, faz isso, faz aquilo outro. E tudo vai te sair bem, tudo vai ser... Vai ficar direitinho. Tudo o que ele esteve fazendo no meio da igreja, pessoalmente, era guardando a sua igreja, além de todo esse recolhimento que aconteceu. Mas lembre-se que aí, nisso, entrou trigo e entrou joio também aí nesse recolhimento. Para alguns, ele disse que todos vamos ser transformados. Sim, todos os escolhidos são os que vão ser transformados. Claro que sim. O que é que identifica um escolhido que vai ser transformado? Porque ele está escutando os 7 trovões. E está escutando a voz de Deus. Onde? Em uma grande carpa catedral. Cada vez se fala bem mais claro e bem mais claro. E vejam, cada vez que se fala mais e mais, já seja de manhã, ao meio-dia, ou se falar pela noite, muito mais são atormentados. Aqueles que não creem são mais atormentados. Não diz a Escritura, este que nos atormentava de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Porque esse rapazinho se levanta para ele amanhã e prega, se levanta ao meio-dia e prega, pela noite está no quartinho, não me deixa quieto, estou no quarto, sai um áudio às 11 da noite e prega. Esse fica me atormentando cada vez que fala, dia e noite está me atormentando. E assim fala, o incrédulo fala assim, desse jeito. Mas para o escolhido, eu desejo que dia, noite, tarde, 24 horas do dia essa voz esteja falando comigo. Porque com essa voz é a que eu estou sendo preparado com a mensagem, com o ensinamento que nos está trazendo. Vê? O escolhido de Deus, pelo contrário, ele desejaria que estivesse às 24 horas, nos 7 dias durante a semana, esse homem falando tudo o que ele tem que falar. E que encurte os dias, porque isso é o que nós desejamos, que sejam encurtados os dias para irmos embora desta terra. Agora vejam, para uns é tormento, dia e noite atormentando. Onde é que está isso? Apocalipse 11. Agora vejam. Vejam que quando o escolhido está agarrado dessa palavra e dessa mensagem, ele não esconde, não se poupa naquilo que ele tenha que fazer. Se ele tiver que deixar de usar sapato alto, ele deixa de usar. Se ele tem que se deixar de se pintar, ele deixa de se pintar. Se ele tem que se deixar crescer o cabelo, ele deixa crescer. O que tu queres mais que eu faça, Senhor? Se tiver que mudar o que tiver que mudar, ele o faz. Porque o que ele está buscando, procurando é a bênção de Deus e as promessas de Deus. Porque tudo é passageiro, tudo passa. Tem um que diz dia e noite. Tem uma passagem que diz, mas pode ser que ela esteja em uma mensagem do irmão Branham, porque ele diz que porque esses dois profetas tinham atormentado os moradores da terra, mas vejam. Sim, é essa aí. Mas vejam como Deus, em tudo aquilo que Deus está obrando, operando, Deus está cumprindo tudo o que Ele prometeu e como o cumpriu através da sua manifestação, da sua última manifestação, que é a manifestação de Deus
no cumprimento da visão da carpa da tenda. O que é que o reverendo William Branham viu lá na visão da carpa? Ele viu pregação, viu chamadas ao altar, ele viu que a coluna de fogo estava aí, ou seja, ela estava obrando, trabalhando, mas não pode trabalhar ou obrar, uma luz não pode trabalhar sem uma manifestação. Tem-se que ter uma manifestação de Deus no meio da sua igreja, em um corpo de carne. Agora chega-se num ponto onde não se estava vendo o que é que estava acontecendo lá, no como é que funcionava, porque sempre os imitadores, logo em seguida, eles querem saber, para eles ir na frente e dizer, eu também posso fazer, olhem, podem levantar. É como tem uma parte onde ele diz, Moisés sabia o que ele tinha que fazer com a vara, que é a palavra. Ele levantava a vara e... além de trazer as pragas e todas essas coisas, a parte que quando ele levantava as mãos, ele levantasse as mãos, não sei se tem um lugar onde o irmão Branham diz que ele tinha a vara, a guerra ficava a favor de Israel. Quando ele descia a vara, então ficava contra. E podiam aí levantar pauzinhos, sair pelo chão e fazendo a mesma coisa que ele fazia e não acontecia nada, coisa alguma. E a vara é a palavra. Podem pegar a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William e tentar de produzir nesse grupo a fé de rapto e não vão conseguir, porque só tem um que está ordenado por Deus para trazer essa fé de rapto, a qual ele tem a direção divina e tem a ordem divina de trazer para esse povo, para esse grupo que está pronto para ser transformado e raptado e dar-lhes essa fé de rapto. A ordem divina para esse instrumento é: vai e transforma meus filhos. Vai, faz esse labor. Isso é o que cabe a ti, te corresponde. Dos outros eu me encarrego. Ou seja, é a própria palavra que vai obrar nas suas vidas, trazendo uma mudança à perfeição, para a perfeição, para a perfeição, mas perfeição. O que é que ele dizia? Se isto aqui é perfeição, a sexta dimensão, como é que será mais lá em cima? Ou seja, mais lá em cima. Onde? Na sétima dimensão. Para lá é que nós vamos. Se é perfeição aí na sexta dimensão, é perfeição. Diz perfeição, mas perfeição, mas perfeição. Como será mais lá em cima? E isso nós vamos experimentar. Nós vamos experimentar isso quando tenhamos esse corpo eterno e glorificado. Aí é onde vamos dizer, verdadeiramente isto é perfeição. Deus já se encarrega de em torno dessa palavra, que foi o que falamos agorinha, que vai se produzir essa mudança na pessoa ao redor dessa palavra. Ele vai dar esse corpo eterno e glorificado. Mas a palavra começa como? Trabalhando de dentro para fora. Mudar essa pessoa e mudando essa pessoa. Mas se você põe o véu, ou seja, tem esse livre-arbítrio e põe o véu da incredulidade nele, como é que vai pretender que Deus te ajude a se preparar para receber a transformação? Assim que Deus nos continue ajudando em tudo e que tudo isto que falamos neste momento seja de bênção para toda a igreja do Senhor e para todos os ministros, e que estejam conscientes e que Deus lhes permita ver aqueles que não viram Deus obrar no meio da igreja neste tempo final, no cumprimento daquilo que Ele prometeu que Ele iria estar realizando em uma grande carpa catedral. Que Deus os abençoe e lhes permita ver isso e guarde a todos. E também a todos aqueles que estão reunidos nos diversos países. Na Venezuela iriam ter reunião, e no México também. E eu falo assim rapidamente porque são um monte de reuniões e de atividades e levaria muito tempo, mas em todos os lugares já sabem, já li para vocês nas reuniões que vocês terão, os ministros, os percorridos pelos lugares lá no Peru também, e no Brasil, na África, em todos os países que estejam hoje durante esta semana reunidos e que terão também reuniões logo mais próximo. Hoje, terça-feira, 23 de janeiro deste ano de 2024. Estamos ainda nesse clique deste ano. Terça-feira, 23 deste ano, janeiro deste ano de 2024.
E tínhamos falado uma horinha, o tema, da agorinha tínhamos falado o tema. Podemos ver aí, está aí. Eu falei e queria dizê-lo para que não se me escapasse, mas Deus já nos deu aí. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.